Oi. Corpo terrestre, celestial e glorificado. Para falar desse assunto, eu vou tomar essa escritura aqui, Romanos 8:30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Também usaria essa daqui. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas na verdade, diferente é a glória dos celestes e diferente é a dos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também é a ressurreição dos mortos. É semeado o corpo em corrupção, é ressuscitado em incorruptibilidade. É semeado em ignomínia, é ressuscitado em glória. É semeado em fraqueza, é ressuscitado em poder. É semeado corpo natural, é ressuscitado corpo espiritual. Há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também tem sido escrito: o primeiro homem Adão foi feito uma alma que está vivendo. O último Adão foi feito um espírito que está vivificando, trazendo vida por meio de seu espírito, né? Mas não veio primeiro o corpo espiritual, senão o natural. Depois veio o corpo espiritual. O primeiro homem, proveniente de dentro da terra, é de pó da terra. O segundo homem, o Senhor, é proveniente de dentro do céu. Tal como é aquele homem de natureza do pó da terra, assim também são aqueles homens de natureza do pó da terra. E tal como é aquele homem de natureza celestial, assim também são aqueles homens de naturezas celestiais. Assim como trouxemos a imagem daquele homem de natureza do pó da terra, assim traremos também a imagem daquele homem de natureza celestial. E digo isto, ó irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o direito de reinar de Deus, nem a corrupção herda a incorruptibilidade. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos seremos adormecidos, mas todos seremos transformados. E você teria outras menções e escrituras para falar sobre o assunto, que eu não vou pesquisar agora, que eu quero somente tocar por alto o assunto. Basicamente está tratando de corpos. Sabemos que o Senhor Jesus tinha um corpo diferente quando ele foi ressuscitado. Que ele ainda não tinha sido glorificado. E o corpo dele já não era mais como o mesmo. Ele já podia atravessar paredes e fazer coisas que eram outro corpo agora. Então a Bíblia está dizendo que existem diferentes corpos. E nós seremos corpos semelhantes ao dele. E nós que temos corpos naturais, terrenos, seremos transformados, aqueles que não morremos. Seremos transformados, então, de um corpo a outro corpo. Com potencial para outras coisas em outras dimensões. Semelhantes aos dele, teremos corpos. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Vou vos preparar lugar. Corpos. E agora, os corpos estão relacionados às regiões. Então, quando você diz, eu quero que você observe aqui essas bolhas. Existem uma bolha, duas bolhas, três bolhas. Uma bolha, duas bolhas, três bolhas. São camadas na realidade.
E essa única coisa de 3 camadas, ela é uma ilustração do que existe em muitos casos. Deus é perfeito em 3. Nisso daqui você pode compreender instâncias sobre nós, conosco, em nós. Pai, Filho, Espírito Santo, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, essas 3 etapas juntas. E então existe corpo terrestre, corpo celestial e corpo glorificado. Compreende? Corpo terrestre, celestial e glorificado. Em suma, seria dizer que o corpo terrestre ele atua dentro dessa dimensão terrena. Com esse corpo terreno, você não pode sair de dentro dessa cúpula, desse domo, dessa redoma que nos prende aqui dentro. Com esse corpo terrestre você não pode. Você não pode sair daqui. Seria necessário um outro corpo que permeasse as coisas, como o corpo dele quando ele ressuscitou, que podia atravessar paredes, muito embora também pudesse comer e se alimentar, como ele quando ele veio, como Melquisedeque, Abraão, um corpo que podia comer, se alimentar. Então o corpo terrestre é esse corpo que todos nós temos, carne e sangue, e está dentro da faixa de frequência desse mundo material, que contém sentidos que interagem nesse mundo material dentro dessa frequência. Como tenho tentado dizer, estamos dentro desse corpo, velados nesse corpo, através desse véu que nos impede de ver o que está à nossa volta. Porque estamos vendo por meio deste corpo. E esse corpo e os sentidos desse corpo são programados para atuar nessa frequência terrena aqui. De modo que é como se você estivesse vendo uma realidade virtual e que você estivesse com um óculos de realidade virtual e enquanto atentando para a realidade virtual, com o óculos aqui na sua cara, você não pudesse se atentar para as pessoas reais que estão à sua volta e o que está acontecendo naquela sala. Porque você está ocupado usando o óculos. Que seria o corpo, que é um véu, que vela a nós da realidade imaterial de onde viemos, inclusive. Estamos velados pela carne. Por isso, ver o sobrenatural seria ver aquilo que está além da razão, além das coisas materiais aqui. Seria que por algum meio você tivesse acessado e conseguido enxergar e perceber além das coisas naturais. Esses seriam. Então a Bíblia vai dizer, tal os naturais, qual os naturais? São pessoas naturais, como todo mundo, que tem suas limitações naturais, como todo mundo. Suas limitações naturais, eles têm. São pessoas naturais, são corpos terrenos. Então a Bíblia diz, tal os celestiais, qual os celestiais? São os espirituais, e a Bíblia diz, qual os espirituais são os espirituais? Os celestiais são espirituais, e os celestes são espíritos. Então um corpo celestial é um corpo espiritual que atua numa região espiritual, que não é mais essa região física aqui. Mas atua nessa região espiritual. Você nasce lá como esse corpo espiritual no novo nascimento, quando você extrapola a razão e o véu que te vela, e então te é entregue o sobrenatural, e você percebe ele. E a Bíblia diz, enquanto você não nascer de novo, você nem sequer pode ver o reino, porque você está morto e cego para essa região celestial. Não há um corpo seu lá que pudesse lidar com ele. Corpo celestial, que viesse a lidar no âmbito celestial. Não há. Por isso, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Porque, na medida que a pessoa nasce de novo, entra em Cristo, ele está justificado pela fé. Foi a primeira vez que ele teve uma fé sobrenatural, que rasgou o véu e viu o sobrenatural. Não é uma fé comum quando a gente vem batizando pelas águas.
Então você deve ser batizado pela água e pelo Espírito. Então você vem por uma fé natural, crendo a palavra de Deus, mas ainda não sendo testemunha. Você não testemunhou de nada, você creu o testemunho dos outros. E vem em busca da sua própria experiência, em sua caminhada, buscar esse novo nascimento, esse reconhecimento diante do sobrenatural. De modo que ele disse o Senhor Jesus disse que ele e o seu Pai se revelariam, se mostrariam a esses espirituais. E uma pessoa se mostra espiritual quando ela realmente assume a palavra de Deus de uma tal maneira que ela negligencia os cuidados naturais por crer aquilo que foi dito acerca da palavra de Deus. Até o ponto de que ela chega a pagar um certo preço por estar crendo daquela maneira. E aquilo é verificação de Deus, da parte de Deus, verificando que a pessoa realmente amou mais a Deus e a sua palavra do que a si mesmo quando se colocou numa condição onde ela pagaria um preço por crer a palavra de Deus. E então ele recebe uma aprovação de Deus. E Deus se mostra a essa pessoa, se revela a ela. E essa revelação de Jesus Cristo é o seu novo nascimento. É o que te transforma interiormente, porque então você se tornou uma testemunha você mesmo. Você ouve as pessoas dizerem sobre as coisas, mas então você agora tem testemunho a dar de si mesmo, porque você também viu e você conheceu a Jesus Cristo ressurreto, em sua manifestação, assentado à destra de Deus. Então, santificação. Essas três coisas estão indo juntas. A segunda etapa, santificação, é santificado pelo sangue, adentrando as regiões celestiais. Onde você nasce um bebê celestial, um corpo celestial. E quando você nasce, a Bíblia diz que você entra no reino por muitas tribulações, convém entrar no reino por muitas tribulações. Porque a primeira coisa que você faz quando entra no reino, e você vem de lá para cá, por exemplo, quando eu coloquei aqui esses arco-íris, 7 cores, representando as 7 etapas da graça, representando a estatura do varão perfeito. Então você vem de lá, fé, virtude, conhecimento, temperança. Por que temperança? É temperado, o verde aqui. Número 4, é temperança. Quer dizer que entre cores quentes e frias, entre os naturais e espirituais, há um Jordão, que é justamente onde está a cruz e a brecha, em que as pessoas podem atravessar de um lado ao outro, sair de debaixo da justiça para a graça, por meio de Jesus Cristo, a porta. Se alguma vez eles se achegam de tal maneira e se adentram aqui, eles nascem aqui. Então, fé, virtude, conhecimento, temperança. É uma região que nós possivelmente estamos estagnados nela por muito tempo, porque, segundo Israel, eles também ficaram 40 anos do deserto nessa região. Porque você vem se diminuindo, então você pensa que porque eles já tinham rebatido de si o Egito. O Egito tinha praticamente saído deles, mas ainda eles não tinham morrido para si mesmos. Cruzado o Jordão. O que seria morrer para si mesmo? No caso de Josué, seria enfrentar os gigantes e as impossibilidades que a razão nos diz quando você vê gigantes e se vê como gafanhotos perante eles. E saber que eles simplesmente vão te trucidar, mas ao mesmo tempo dizer, bom, mas Deus disse para fazermos isso. Ele disse que nos faria isso, não sei como. E chegar a morrer para fazer aquilo. E então você provou crer a Deus e obedecer a Deus. Então Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Quem é que lhe obedece? Quem morreu para si mesmo. Quem realmente foi lá para morrer, ainda que para morrer, foi lá para cumprir a palavra de Deus. Ele disse, possuí a terra, eu vos a dou. A terra é vossa. E você ir lá para possuir ela, ainda que para morrer. Aí está você provando que a palavra dele é mais importante que o seu entendimento inteiro. Chamando mentira toda a razão que determina e que diz para você que eles te esmagarão como gafanhotos. Então, o corpo terrestre atua enquanto corpo terrestre nesses sentidos,
e interage nesse sentido com outros corpos e com o próprio meio em que vive, criando, modificando, alterando e todas essas coisas. Mas ele não atua no sentido espiritual. Ele é um corpo natural. Não atua lá. Então, enquanto você não nasceu de novo, a Bíblia diz, o irmão Brand diz, você nem mesmo está adorando enquanto você vem peregrinar. Até que você nasça de novo. Você realmente está adorando, mas de um ponto de vista ainda natural. De um ponto de vista natural. Santificado pelo sangue aqui, você adentra, tem ousadia para entrar no lugar santo. Olhando para o sangue, para o Cordeiro e sua obra. E então ter ousadia para entrar no santuário. Porque ele foi rasgado de alto a baixo e agora você tem que ter essa ousadia. E ninguém está ensinando as pessoas a terem essa ousadia. Ensinamos as pessoas a sentarem e ouvirem. E eles devem ser loucos para esse mundo, para entrarem lá e tomarem posse da terra. Então, corpo terrestre é o corpo que vai atuar nesse âmbito terreno aqui, dentro dessa frequência material. Um corpo celestial, você, como que, por assim dizer, você tem um corpo nas regiões celestiais e nasce lá como um bebê, eu creio. Quando você nasce, a próxima etapa aqui, depois de temperança, é paciência, é a paciência de Jó. Importa que por muitas tribulações entremos no reino. Então, ao entrar no reino aqui, o que te espera aqui? Tribulações. O que há nesses lugares aqui? Espíritos. Você nasceu lá em um lugar cheio de espíritos. Você é um corpozinho, bebê espiritual, num lugar cheio de espíritos. No mundo tereis aflições. É daí que elas vêm. Você sofrerá perseguições. É daí também que elas vêm. Elas não serão perseguições naturalmente materiais, muitas vezes. Muitas vezes podem ser, mas elas serão a partir do âmbito espiritual. Ainda que sejam físicas e materiais, elas provêm de um âmbito espiritual. Você foi conhecido lá quando você nasceu lá. E você não é interessante lá. Essas coisas estão posicionadas ali, tentando manter você dentro do material aqui, onde você perecerá e nascerá lá como espírito, mas nessas regiões perdidas aqui. Onde você fará parte da sua sociedade, seja lá o que eles tiverem, ou você será parte dessas coisas que eles têm por lá. Mas não entrará no reino de Deus. É uma coisa terrível. Mas eles estão posicionados nas regiões celestiais. A Bíblia disse que eles pisariam os átrios do templo. Ou seja, no lugar onde seriam os átrios do templo, porque se você observa essas três etapas aqui, ela é como o templo, então você teria o átrio, você adentra o lugar santo e o lugar santíssimo. Três etapas, três camadas. Você vem de uma fé natural, obrando um batismo natural, batismo na água, que fala de um batismo espiritual a que você virá. E pela lavagem da água pela palavra, você vem crendo a palavra e se preparando para essa morte e crucificação aqui com Cristo, de modo a se crucificar e morrer para todas as coisas nesse mundo. Para ter coragem de ir e morrer para si mesmo. Literalmente morrer. Pôr sua vida na balança e deixar que Deus te guarde. Então, basicamente, o corpo celestial é o corpo espiritual, nas regiões espirituais. E nas regiões espirituais você tem inimigos espirituais, que eles não se importavam com você, afinal de contas você não era uma ameaça, você é um natural. Quando você morrer, e você estará perdido e nas mãos deles. Então eles não se importam. Mas se você nasce espiritualmente, então eles querem de todos os modos te sufocar, te suplantar e fazer você tornar atrás. É uma questão espiritual. Então espíritos se levantarão contra você por quanto te conheceram espiritualmente. Eles se levantaram contra Jesus por conta do que ele tinha e o que ele era. Ele disse, perseguiram a mim, perseguirão também a vós. E de fato perseguem.
Espiritualmente, não é uma perseguição como se alguém estivesse correndo atrás de você com um pau. Na realidade, as pessoas perseguem espiritualmente. A partir de onde? A partir desse reino espiritual perseguindo você como espírito. Te angustiando, te atribulando, te confundindo, te perseguindo. De lá do reino espiritual, atua-se também no físico material. Porque o inconsciente de cada pessoa é uma mente coletiva, que está ligada a essa mente natural coletiva ou a mente de Cristo, que é coletiva entre os cristãos. Uma vez que o mundo está ligado a uma mente coletiva natural, eles mesmos não sabem de si mesmos que estão ligados nessa mente. E essa mente, aborrecendo os filhos de Deus, de dentro da pessoa, no seu mais íntimo, lá de onde parte toda a inspiração, lá, essa mente inspirará eles no sentido sempre de prejudicar essa pessoa. Não creio que eles saibam por que fazem isso. Talvez saibam. E em muitos casos não sabem. Eu penso que os mais avançados, eles sabem do que estão fazendo. E os outros não, são simplesmente instrumentos e que, sem que se perceba, se levantam contra você e te depreciam ou coisas parecidas assim, mas não que elas estivessem conscientes do que estão fazendo. É aquela mente neles que está dirigindo e inspirando eles em como fazer, em como viver e como agir em relação a você. Não é bem a pessoa, mas então observa. A perseguição acontece nesse âmbito aí. E você é então uma pessoa espiritual, porque na realidade você tem um corpo espiritual também agora. E você não está bem a par dele, porque a sua consciência está focada no seu corpo natural. Mas você está existindo enquanto espírito, num mundo espiritual. Então importa que por muitas tribulações entremos no reino. É por meio delas que entramos. Então você será provado como Jó foi provado. A paciência de você ter nascido de novo e tudo parecer que Deus não está com você. Como que eles te perseguem e como que eles te ferem e como que eles... E aparentemente parece que Deus permite isso. Dá a aparência até de que na realidade você fez foi uma coisa pior. Está num estado pior do que você estava. Porque você nem tinha essas perseguições, agora você tem. Mas é o caminho. Entrai pela porta do aperto. É o caminho. É espinhoso. É estreito e espinhoso. Esse é o caminho. E o caminho largo é todo aquele caminho que nós estamos evitando esse caminho, essa porta do aperto. Esse é o caminho largo. É fugirmos do aperto onde encontramos com ele, onde temos a oportunidade de provar que cremos nele. Esse é o aperto. É a porta de entrada. Então o corpo celestial, ele é um corpo numa região celestial de um novo nascimento. Mas ele ainda, por assim dizer, não é um adulto espiritual ainda. Um varão, ele é um bebê, mas já é espiritual. E como um bebê nessa região aqui, a Bíblia diz, ele já tem poder, porque, como eu estava dizendo anteriormente, é poder. O novo nascimento é poder, o Espírito Santo é poder. Poder acompanha isso. Então, agora, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode. Porque ele como justificado, ele nasceu na região celestial. Justificado pela fé. Como se ele nunca tivesse cometido pecado. Ele negou-se a si mesmo a tal ponto que nasceu de volta. Quando ele veio das regiões celestiais aqui, nasceu um bebê aqui, e esse bebezinho desenvolveu um ego e cresceu, e esse ego egoísta foi se tornando cada vez mais exterior, mais afastado de Deus. E Deus chama todos a um arrependimento, é para regressar de nós mesmos e voltarmos a Ele de novo em espírito lá, nascermos de volta. Então você negou-se a si mesmo a tal ponto aqui no novo nascimento, morreu para si mesmo e tudo desse mundo aqui, e por isso mesmo nasceu de volta lá um espírito. E por um breve momento você tomou conhecimento de si em relação ao mundo espiritual. Como é esse corpo? Esse corpo é aquele corpo que o irmão Brana dizia, que ele parece uma fumacinha. Eu entendo que é assim, porque é assim como eu vi isso lá. Como uma fumacinha, eu diria. Porque ele não tem forma. As formas estão dentro
desse espectro aqui de frequência material. Formas. Mas lá não é exatamente formas. Você não poderia, o irmão Brand dizia, o irmão Neville, irmão Neville, como vai, irmão Neville? Ter vontade de apertar a mão do irmão Neville, mas não ter mãos. Não tem como se apertar a mão, mas você conhece, sabe quem é quem. Ele disse, irmão Brand. Porque, de fato, você reconhece a pessoa não por a visão, pela audição, mas você conhece ela. É um conhecimento um do outro. É um entendimento, e não uma audição que ouve o outro falar. É um entendimento entre a interação entre um espírito e outro espírito. Um entendimento. E então lá, nessas regiões celestiais, é onde você tem um corpo celestial. E atua nas regiões celestiais, e você já existe lá e está crescendo lá. Aquele que começou em vós a boa obra a aperfeiçoará. Isso é, ele levará isso a cabo e terminará por ser perfeito, um varão perfeito. Mas desde que começou a obra, e a obra começa em se obedecer a Deus, que é fazer meia volta de nós mesmos, arrependermos do nosso egoísmo, nosso ego, aquilo que somos e fizemos de nós mesmos enquanto nossos avatares nesse reino material, para atentarmos às coisas que estão além do óculos de realidade virtual, que é essa carne, o véu. Para atentarmos, porque como Paulo ensinou, atentando para as coisas que não se veem. E você não conhecia essas coisas que não se veem, você estava velado. Então é quando você entrou véu adentro. Quando você rasgou esse véu e viu o sobrenatural. Você teria entrado o véu adentro, e nós falamos entrar no templo, mas na medida que entramos no templo, ele entra em nós também, e nós somos o templo. Nós entramos no templo dele, ele vem ao nosso templo. E quando você entra no Santo dos Santos, então ele também desce no seu Santo do Santo, que é o seu coração, a sua alma. Então você tem corpo celestial, é um corpo celeste, que atua nas regiões celestiais, que tem sentidos diferentes e atua de forma diferente. Nós mal conhecemos ele quando nascemos, porque realmente é como um bebezinho que nasce aqui naturalmente. Você era um espírito, e agora você é um corpo material. E você tem se dado conta de que é um corpo material, mas você ainda não sabe como usar esse corpo material. Você nasceu, e a única coisa que você sabe é chorar, e mamar, e dormir, e chorar. E quando tem alguma coisa errada, chorar. Então, mas você não sabe ainda como usar o seu corpo. Sua visão mal vê direito. Seu braço, você não consegue realmente agarrar nada que você quer. Você não consegue encontrar o nervo que movimenta e faz as coisas. Você simplesmente não se conhece como corpo ainda, material. Assim também é o espírito. Quando você nasce espiritualmente, você é um bebê. Você ainda não sabe muito sobre as coisas espirituais ou como atuar nessas regiões. Você simplesmente sabe que está lá, como um bebezinho que nasceu aqui. Ele está tentando fazer alguma coisa que não sabe o que, e ele vê algo que passa na frente do seu rosto, e ele não sabe, mas era o seu braço. Ele está tentando acessar os nervos e os músculos e fazer alguma coisa, mas ele não sabe exatamente o que está fazendo. Mas ele já tem esse corpo. Assim é um corpo celestial. Quando você nasce de novo, você é um bebê espiritual, você está lá, mas você ainda não sabe como fazer. E você ainda não tem entendimento, e você ainda não sabe. Você ainda vai se desenvolver num varão. Você ainda vai chegar a desenvolver-se a si mesmo como um corpo espiritual, até o ponto de ser um guerreiro lá, por assim dizer. Então, enquanto nascemos de novo aqui, somos celestiais, somos espirituais, portanto, e temos um corpo celestial, é o que eu entendo. Esses que nasceram aqui, então eles podem morrer porque eles têm um corpo celestial. Esses que não nasceram de novo, se eles morrem, eles não têm um corpo celestial para existirem nas regiões celestiais. Então o corpo celestial, você adquire ele na medida que você rasga esse véu e conhece o sobrenatural. Que Deus se revela a você sobrenaturalmente. E aquilo também é o que te dá a fé de Jesus Cristo, porque essa fé é uma fé sobrenatural. Você agora é testemunha, você viu o sobrenatural, você sabe que o impossível é possível.
Você sempre pensou, tudo é possível que cresce, mas você sempre pensou isso, mas você não sabia que tudo era possível realmente. Você acreditava que tudo era possível, mas você não sabia. Agora você sabe, porque uma vez você experimentou isso. Se colocou numa condição tal em que, se o impossível não acontecesse, você morreria. Provou assim estar crendo a palavra de Deus quando se colocou na balança até. E verificou-se por aquilo que você estava crendo. E a Bíblia diz, Deus dá o seu Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. No sentido de se arrepender de si mesmos e morrerem para si mesmos e nascerem de novo aqui. Então você tem um corpo celestial, atuando nas regiões celestiais, você tem uma fé diferente, e a oração de um justo, embora ainda um bebê. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, porque é uma oração com revelação. Você não está com esperança de que isso vai acontecer. Você sabe que isso é perfeitamente possível para Deus. E isso é nada para Ele fazer. Você já tem testemunho de que Ele fez algo. E de um corpo celestial, porque nas etapas cristãs aqui, você vem de justificação, a santificação e batismo com o Espírito Santo. Justificado pela fé. Quando você realmente teve uma fé sobrenatural. Você foi justificado pela fé, eu creio. É como se você não tivesse cometido aquilo. Então todos os seus pecados estão debaixo do sangue, você vem crendo no sangue, se batiza nas águas. Bom, você está limpo da sua culpa por fé naquele sangue. Mas a própria fé naquele sangue, se é que você realmente está crendo que todos os seus pecados estão sobre Cristo e não sobre você. E a prova da sua fé é que você vai se sentir dessa maneira, então você vai se sentir... Você vem para se crucificar também, para se mortificar também, mortificando a si mesmo, porque ele é o caminho e ensinou o caminho que é para baixo, que é se humilhar e fazer morrer o ego, a nossa importância própria. Então, você vem mortificando a si mesmo, vem de fé à virtude, uma fé com virtude, e dessa virtude você chega a um conhecimento de Deus, de que toda a sua palavra é real. E desse conhecimento ele te traz a uma temperança, então, porque isso é o que te estabelece. Você se certificou de que Deus é Deus. E de que todas as coisas que ele disse é real. Só que todos paramos por aí. E aqui é uma questão de fé, de novo, mas é uma questão de fé sobrenatural. O Jordão. Fazer morrer a si mesmo é o que significa. Atravessar o Jordão. E o que era na história de Israel que significava? Significava ir e possuir a terra. E a nossa terra aqui, no nosso sentido aqui, é o Espírito Santo. E nós temos ordem de Deus, disse, é seu. Se você rasgar esse véu, e se você entrar no lugar santo, é seu. Se você alguma vez mortificar seu próprio entendimento para crer a minha palavra que diz que a terra é sua, ela será sua. Se alguma vez você fizer isso. Porque não basta você ter a promessa. Israel tinha a promessa, mas ele tinha que possuir a terra. Então muitos foram os espias, foram 12, que entraram à terra e colheram frutos e verificaram que eles eram bons, mas também atentaram para as dificuldades. Atentaram também para os impedimentos e para si mesmos mais do que aquilo que Deus disse. E então eles tiveram medo e temeram. O que é uma coisa natural, ter medo. Mas daí, a primeira coisa, o amor perfeito lança fora todo o temor. E você tem que lançar fora todo o temor. Você crê que tem vida eterna, por que você teria medo de morrer? Para você ver que às vezes dizemos que cremos, mas de repente não estamos crendo realmente. Achamos que acreditar é crer. Mas crer é se estribar. E se você crê que não pode morrer, você se estribará. Não posso morrer. Ainda que matem o meu corpo, eu não sou o corpo, eu sou aquilo que estou no corpo. E já tenho um lugar reservado celestialmente para mim. À medida que eu desencarno desse corpo, que eu vou estar naquele outro corpo lá. Ele foi me preparar lugar. E então, de um corpo celestial, atuando nas regiões celestiais, você tem agora paz com Deus, você é filho de Deus, você nasceu espírito, da vontade de Deus e não do homem. E você tem poder, portanto.
Mas ainda não é tudo, você entrou na terra como Josué. Você atravessou o Jordão como eles fizeram. Mas então começa toda uma peleja, porque você tem que possuir a terra. Você tem que tirar os eus para fora. E isso é tribulação, perseguição, lutas. E você está nessa região aqui, perseguido. E você é fraquinho como Israel. Não tenha lá um grande exército com grandes espadas e escudos ou nada, mas ele tinha um grande Deus. Essa é a nossa grande arma aqui. E de um corpo celestial, você vem a um corpo glorificado, porque na medida que você nasceu e você é filho, agora não terminou por aí a carreira de um crente. Ele pode parar por aí e ser um filho de Deus. Ele é um filho de Deus. Mas há uma diferença entre ser um filho de Deus e ser um filho de Deus adotado. E no nosso sentido aqui ocidental, nós pensamos que um filho adotado é um filho ilegítimo, que foi adotado. Mas no sentido oriental, um filho adotado era um filho que era mais do que um filho. Ele era um filho e que foi reconhecido por aquele pai como sendo apto a tomar conta dos seus negócios, a responder por ele, a assinar por ele. Então você vem de um filho, um bebê nascido espiritualmente, e o Espírito Santo aqui é o seu guia. Aqui fora ele estava com você. Eis que estou convosco. E aqui ele está em você, e até mesmo em vós. E aqui ele está em você, mas ele está em você como um guia. E lá no sistema oriental, havia um tutor que tomava esse filho e ia lidar com ele, ensinar ele, provar ele, para descobrir se ele tem as características que se requer para ele ser posicionado nos negócios do Pai. Jesus Cristo teve que passar por isso, eu creio. Ele mostrou-se interessado pelos negócios do Pai. Quando ele estava lá disputando com os sacerdotes na sinagoga, tentando lhes fazer compreender o entendimento que ele estava obtendo de Deus por revelação. E interessado nos negócios do Pai, querendo pôr a coisa em ordem. Então, ele quer saber se você, nascido de novo aqui, tem disposição para se ocupar no serviço de Deus, na obra dele, na missão dele. E esse Espírito Santo em você te impele no sentido de crer em Deus e operar. E se você se nega a fazer isso, se você se acanha, se você não faz, então aquele Espírito Santo, você vai ler a série Adoções, você vai entender isso melhor, aquele Espírito Santo, por fim, tem que entregar um relatório ao Pai. Como é o filho? E ele pode ser que ele tenha que entregar um relatório que vai dizer ao Pai como que você realmente não tem a disposição para fazer. Você simplesmente não se move. Mas, então, o Pai, eu creio, ele fica desapontado em saber. Porque estamos vindo daqui de naturais e lobos, nos tornando cordeiros aqui. E por fim, aqui você recebe um novo coração, aqui uma nova natureza e aqui um novo espírito. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Dentro dessas 3 etapas aqui estão as 7 degraus da estatura do varão perfeito. Mas então aqui em santificação, você recebe a natureza do Cordeiro. Porque depois de tanta tribulação e perseguição, você tem se mantido um Cordeiro. E a natureza do Cordeiro está sobre você. E você não tem se feito um lobo ou algo. E você tem suportado e você tem sido dirigido como um cordeiro, como Jesus Cristo foi, para ser tosqueado. Ele diz, eis que vos envio como ovelhas em meio a lobos. É para cada um que nascer de novo ser uma ovelha, você está sendo transformado num cordeiro. E se você é um cordeiro, bom, basicamente eles vão realmente te tosquear, porque o mundo é como ele é. E as pessoas estão dispostas a levar de você tudo o que puderem. E justificam para si mesmos seus atos, imaginando que o mundo é assim realmente, afinal de contas.
Né? Os outros me engolem, por que eu não vou engolir o outro também? E assim estamos todos nós nessa condição. Então, note. Aqui você recebe a natureza do Cordeiro e aqui o Espírito Santo. O Espírito Santo, a pomba, só pode vir sobre o Cordeiro. Então, o trabalho de Deus é se te converter em um Cordeiro para que o Espírito Santo venha e repouse sobre você e então te dirija como um Cordeiro. Agora, aqui você é filho, mas você ainda não está posicionado e adotado. Nessa sua continuação dessa sua jornada, ele te provará, ele te submeterá em provas, e dificuldades, e problemas, e tempestades. Ele quer te provar, ele quer saber o que você fará. Você tem morrido para si mesmo aqui, tem entregado a direção do seu barquinho a Deus, e então a primeira coisa ele quer saber se realmente você entregou. E ele vai se dirigir diretamente para o meio da tempestade. E se você realmente não entregou, a primeira coisa que você vai fazer, você vai assumir o controle, tomar o seu barquinho e fugir da tempestade. E se você realmente entregou, você está confiando naquele que conduz o barco e você se manterá quieto e ele estará te provando em meio a isso. Então, uma vez que você está sendo provado, provas, tribulações, ele permite ao inimigo te tocar. Como ele permitiu a Jó, aqui é a parte da paciência de Jó. Ele permitiu a Jó ser tocado. Ele permite que o inimigo te toque para saber do que você é feito. E é claro, você diria, ora, quanta maldade. Você vem como um bebezinho e você espera que vai ser uma coisa doce e na verdade é um tempo de tribulação. E na realidade é a melhor coisa que Deus poderia te dar. Essas coisas é o que te faz crescer e ficar forte. São as lutas, são as provas, são as perseguições. São as vitórias que vêm por meio delas e o conhecimento de Deus que você adquire de que Ele realmente está te dirigindo. É o que te estabelece. E isso naturalmente que te muda, vai te mudando a sua natureza até o ponto de que você consegue ser como Deus e fazer como Ele fez, orar por aqueles que te perseguem. Piedade, ser como Deus. Apiedar-se daqueles que estão te perseguindo. Orar por eles ainda. E eu busco fazer isso, mas francamente, por último, eu estou pensando se é exatamente isso que ele quer nessa altura do campeonato. Mas eu busco. Orar por aqueles que te perseguem. Bendizer aqueles que te maldizem. Então você tem chegado a algum lugar, você tem a natureza do Cordeiro e agora o Espírito Santo pode vir sobre você. E aquele Espírito Santo que estava em nós, sob medida ainda, ele agora, e ele te conduzindo às provas e tribulações, moldou sua natureza, porque aqui você subiu na roda do oleiro, você se fez nada, se quebrou e agora o oleiro está construindo um novo vaso. E nessa altura aqui, você está, você tem sido feito um novo vaso. E agora aqui ele vai te colocar em uso, te encher e te usar. Certo? Então, depois dessas etapas todas, no fim aqui, o batismo do Espírito Santo e a adoção. E isso é o que creio é glorificado, porque veja, aos que ele chamou, aqui no mundo, chamou, ele justificou. Aqueles que responderam ao chamado, justificados pela fé, por responderem ao chamado. Sim, Senhor, creio na sua obra redentora, que tu morreste no meu lugar, que o teu sangue precioso derramado cobre minhas culpas. Então, aos que chamou, justificou. E aos que justificou, se é que ele justificou, ele santificou, aqui, santificou, de um lado ao outro, santificado, separado pelo sangue aqui, no verde aqui, santificou. E aos que ele santificou, ele glorificou. Glorificou no sentido de que agora ele é como o próprio Deus, porque a palavra dele é como se fosse a de Deus. O que ele diz, Deus operará, porque a vontade dele não é dele. Na medida que você entrou no Santo do Santo, também ele entrou no Santo do seu corpo, lá na sua alma. E de lá da sua alma, onde ela sentou o seu trono, ele te inspira no que você está fazendo, no que você está dizendo, no que você está olhando, no que você está pensando. Logo, já não é mais você quem vive, é ele quem vive. Por meio
da vida dele assentada lá no seu trono, reinando sobre você. E aos que chamou, justificou, e aos que justificou, santificou, e aos que santificou, ele glorificou. Então aqui você tem um corpo celestial, e aqui, na medida que você é adotado no corpo, porque o que é a adoção? É Deus reconhecendo, então, o Espírito Santo como o tutor, ele vem dar as notícias ao pai, como que o seu filho realmente ele se interessa plenamente pelos negócios do seu pai. E é bem disposto e está pronto a morrer o tempo inteiro para cumprir, fazer a vontade do Espírito Santo na medida que ele te impele num sentido. E ele tem te provado dessa maneira e te provado, então, por fim, ele tem que entregar um relatório ao pai. Sim, pai, ele é como tu. Exatamente como tu. Então Deus vem e batiza ele de uma maneira especial e publicamente reconhece, publicamente reconhece ele como seu filho e autoridade no seu lugar, como ele fez com Jesus Cristo. Então, a série Adoção vai mostrar isso em Jesus Cristo, como que a adoção. E desde então, a sua palavra é tão importante quanto a do Pai. Ele disse, a ele ouvi. Quando Pedro, Tiago e João, e eles foram falar de Elias, Moisés e Jesus, então eles disseram, bom é estarmos aqui, Senhor, façamos aqui 3 tabernáculos. E antes mesmo que ele terminasse de falar, aquela voz disse a eles, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Não ouça mais. Quer dizer, você ouça ele. De agora por diante, ele falará por mim. É o que tem acontecido. É o que eu creio que tem acontecido nesses últimos dias, que haverá alguém aqui. Que tal qual Jesus agora sentou-se no trono do Pai e fala pelo Pai, agora ele assentará sobre o seu próprio trono e alguém assentará no seu trono como ele assentou no trono do seu Pai. Cada cristão está suposto a isso, mas eu receio que de repente não vai haver muitos, ou talvez seja só um, pela mensagem de Enoque, era só um, e 1 em 1 milhão, como a mensagem que o irmão Morano pegou, e a observância de que o anjo veio assinalar na testa daqueles que estavam gemendo por causa das abominações que estavam acontecendo na cidade, e que não são muitos que estão gemendo. Então, que seria realmente, que na verdade é um grupo muito pequeno, isso nós sabemos, né, que são filhos nessa era. Mas adotado e posicionado não são muitos. Porque veja, muitos são os chamados, poucos são escolhidos, e menos ainda são aqueles que são glorificados. É o que eu entendo. Né? Agora, é glorificado aqui em vida, eu estou imaginando. Né? Porque eu creio que no fim, todos nós teremos corpos como o dele, eu creio. Mas estou dizendo que então, você nasceria lá espiritualmente, o corpo glorificado, na medida que você foi glorificado por Deus. Que ele te reconheceu publicamente, te honrou publicamente, e ele te deu um corpo nessa região lá. Ele confiou em você o suficiente para te dar um corpo nessa região. Para você atuar nessas regiões celestiais. Mais celestiais do que celestiais, seriam o quê? O terceiro céu, ou o primeiro céu, seria o mais alto deles. Compreende? Então, em um corpo glorificado, você atuaria nessas regiões. Compreende? Basicamente seria isso que teria a dizer a respeito dos corpos, e você pode estudar muito isso, porque tem toda uma relação entre essas 3 camadas da perfeição de Deus: justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, corpo celestial, terreno glorificado. Esses 3 seguem juntos o tempo inteiro. O átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo, corpo, espírito e alma, estão todos relacionados. E eu entendo assim, você tem um coração aí que tem como que, você vai imaginar isso em cores, mas não exatamente cores. Vamos dizer que seja atmosferas. E esse seu coração tem que vir de uma conversão daqui a esse estado aqui, que o último estado é o amor. E nós estamos aqui nessa região aprendendo e aprendendo os mistérios e mistérios e mistérios, mas nunca nos convertemos e chegamos ao amor aqui, amor fraternal. Então Paulo estava ensinando sobre isso, falou assim,
ainda que eu conhecesse todos os mistérios, sem amor eu nada sou. Se eu não me converter e chegasse a amor, nada sou. Nunca nasci nele, nunca tive um corpo celestial. Então você pode ter corpo celestial e não ter corpo glorificado. Você é filho, mas não foi adotado e posicionado. O irmão Branham falou, você segue sendo filho. Você vai ler isso na adoção. Você segue sendo filho, mas você não terá direito a uma herança. Porque quem tem direito à herança era aquele que foi adotado e posicionado na família. Que é o fim aqui, a estatura de um varão perfeito. Compreende? É a estatura de um varão perfeito. Amor, então, que é a conversão, o amor, nos convertendo ao amor. De egoístas que vivemos para nós mesmos, baseados em nós mesmos, em torno de nós mesmos, a aqueles que vivem para o outro. E o irmão Branham disse isso. Vida eterna é viver para o outro. Esse lado de cá é um lado altruísta, que não está voltado para si mesmo, para o seu ego, portanto. E esse lado de cá é um egoísta, um carnal. Boa pessoa, não tem nada a ver, mas ele simplesmente não vive para o outro. Ele vive para si mesmo. Então aí está, o corpo terrestre atua nessas regiões terrenas. O corpo celestial atua nas regiões celestiais ou espirituais. E o corpo glorificado, ele atua a uma instância acima ainda. Atua sobre as demais regiões abaixo. Compreende o que é? Por meio de corpos, porque o seu corpo te limita, te impede. Você não pode sair de dentro da redoma que nós estamos. Fisicamente você não pode ultrapassar ela, mas com um corpo... Eles estão lá na Antártida tentando quebrar isso, tentando atravessar isso lá, mas eles não conseguem, porque é uma questão de corpo. E o corpo dele, quando ele veio, era esse corpo diferente, que apesar de que ele comia, como Melquisedeque, quando veio ter com Abraão, comer, apesar de que ele comia, ele podia atravessar as coisas. Então, essa redoma não reteria ele aqui. Compreende? Ele tinha um corpo que permitia ele ir além, então ele já ia nas regiões celestiais com aquele corpo. E ele diz que ainda não tinha sido glorificado, mas seria. Ser glorificado é se assentar no trono. Ser glorificado. Agora, esses que estão aqui, nessa região aqui, eu diria, a estatura de um varão perfeito, ele é perfeito. Como o nome está dizendo. E Deus disse que nos daria a nossa porção, segundo as nossas obras, um reino, coroas. Compreende? E Miguel tem um reino. E outros terão reinos. E Jesus Cristo veio e assentou-se no trono do seu Pai. E acima de todos agora, à destra de Deus, ele domina todas as coisas. E agora alguém que viria a chegar a ser, por assim dizer, um varão perfeito. Que Deus tivesse tal confiança nele. E então, Jesus Cristo disse que assentaria no seu próprio trono. Não sei se isso é agora. Eu creio que é. No fim. E como ele assentou no trono do seu Pai, que nós também sentaríamos com ele no seu trono, como ele assentou no trono do seu Pai. Reinaríamos com ele. Seria dizer que estamos à destra dele. Ele está à destra do Pai e nós à destra dele. De modo que ele e o Pai eram um, e o cristão a essa altura pode dizer, eu e Jesus somos um. Como ele mesmo disse a Saulo enquanto perseguia ele, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Sendo que ele não estava perseguindo a Jesus, literalmente. Pensava que Jesus era um defunto, que eles tinham roubado o corpo dele. E que estavam
por aí, fazendo barulho. Mas então ele se encontrou com aquela verdade de que era Jesus Cristo ressurreto na coluna de fogo, como ele se tratou com Israel. Sou Jesus a quem tu persegues. Então ele teve que dobrar o seu joelho e se ajoelhar, porque a ele todo joelho dobrará. Agora ou depois? Por que não agora? E ele teve que admitir, e é duro, Paulo, recalcitrar contra os aguilhões. Mas é verdade, vocês têm me perseguido e eu sou Deus. E ele teve que assumir aquilo, e creu. E foi feito espetáculo para nós. Prova da sua graça, de que alguém que estivesse até mesmo perseguindo a Deus, e Deus tomar ele e fazer dele o seu mensageiro, de onde partiria o evangelho para os gentios. Corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Primeira puxada, segunda puxada, terceira puxada. O que é a terceira puxada? A terceira puxada é a estatura do varão perfeito. A terceira puxada é poder. Como o de Deus, como o irmão Brana dizer a esse peixinho, peixinho eu te dou vida. Qualquer coisa num estado de unção. Seria como dizer Moisés, por exemplo, que venham moscas, rãs, saraiva, e elas virão. Porque suas palavras não são exatamente suas nesse estado. É uma comunhão, e há uma comunhão nesse corpo. E o Deus Todo-Poderoso assentou seu trono lá, e faz morada agora nesse corpo, no seu templo feito de carne, não feito por mãos de homens, de onde ele te controla, te dirige, e agora é ele, porque a igreja é Jesus Cristo. O mesmo ontem, hoje e eternamente. A igreja é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então aqui você é filho e já está salvo. O novo nascimento te salva. E você está salvo, mas não está posicionado ainda no corpo. Você deve ouvir o Espírito Santo e lhe obedecer quando ele te impelir e disser: por que você não ora por aquele enfermo ali? E normalmente nós resistimos, passamos adiante, vamos embora, e você deve ter essa coragem. Os tímidos não herdam o reino de Deus. Deve ter essa coragem de se aproximar, fazer aquilo e ir embora, deixar que Deus faça. Mas se você crê que agora você tem chegado até ele, está perfeito, lavado pelo sangue, ora, então você está muito mais crendo. É por isso que a oração de um justo pode muito em seu efeito. Porque agora ele está crendo de uma maneira diferente. Ele crê que Deus tanto tem poder para fazer isso, como ele está limpo da sua culpa e apto perante Deus por meio daquele sangue. Que somos feitos Jesus Cristo, a sua imagem. Então ele vê a Jesus Cristo perfeito quando ele nos olha. E somos Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque é ele quem vive em nós. Somos o reflexo dele, é a manifestação dele lá no trono do nosso coração, vivendo aqui, tomando decisões, dialogando, falando, brincando, ralhando. É ele lá do interior estimulando, se enervando. É ele lá. Então, corpo terrestre, celestial e glorificado fala dessas regiões. E que o corpo é a chave para atuar nessas regiões. E que sem esse corpo que Deus te dá, você não entra lá. E nós que estamos vivos, seremos transformados então de um ao outro corpo, porque com esse corpo nós não vamos. E aqueles que estão mortos, eles serão chamados e entrarão nos seus corpos celestiais. E nós, os que estivermos vivos, que não morremos ainda para passarmos, desencarnarmos daqui e entrarmos no outro, nós simplesmente seremos transformados. Esse corpo será transformado naquele outro corpo, que nos permite ir além.
E seria isso que eu teria a dizer, e acrescentar aqui sobre corpo terrestre, celestial e glorificado, e a relação dessas três camadas em unidade: Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, mente, espírito, alma, terrestre, celestial, glorificado. Essas três coisas juntas estão todas relacionadas. E isso, em 1 hora, falei aqui sobre o corpo terrestre, celestial, glorificado. Amém.